De biologia, hoje tema genética, aula de número 5. A gente vai falar sobre outros tipos de herança que são menos comuns no vestibular, mas ainda assim é importante a gente falar. Essa aula acho que é especial para a galera que vai fazer FUVEST, segunda fase, né, a fase excursiva, e vai fazer o Unicamp, o ERJ, provas mais aprofundadas, tá? Porque em geral esse tipo de conteúdo já não está mais aparecendo pensando em Enem. Mas vamos lá, começar pelo tópico número 1. Seriam genes letais. Genes letais são genes que, ao estarem presentes, vão acabar impedindo o desenvolvimento do embrião, ou seja, ele não consegue nascer. E isso pode acontecer de diferentes formas. A gente pode ter alelo que sozinho, ou seja, já em heterozigose é letal, mas em geral no vestibular ele aparece sempre como letal em homozigose, ou seja, o indivíduo nasce, mas se ele estiver em homozigose, ele pode provocar a morte do indivíduo. Então vamos pegar um exemplo comum de como poderia aparecer no vestibular. Ele vai lá e fala qual é a probabilidade de um casal de indivíduos que é heterozigoto ter uma filha azinho, que seria o sem o alelo para a doença, sabendo que o alelo azão em homozigose é letal. Ou seja, esses indivíduos, eles estão tendo sim cada um alelo para esse grande problema, porém, como eles estão em heterozigose, para eles não foi letal. E aí a gente faz o quadro, padrão, como se fosse o quadro de Cunha, primeira lei, azão, azinho, azão, azinho. Vai ficar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. O que muda aqui é a questão de contar as possibilidades. A gente conta a possibilidade de indivíduos vivos. Então, o indivíduo que é azão, ele não vem a nascer. Então, a gente não pode contar ele na probabilidade. Então, a chance da criança aqui ser azinho seria 1 em 3. Então, toda vez que a gente estiver falando de genes letais, você tem que pensar em excluir essa possibilidade. Tá? É a mesma ideia quando a gente pensa, por exemplo, no heredograma. Eu já vejo que o indivíduo não é afetado e que a doença em si é recessiva. Eu preciso considerar o fato dele ser azinho? Não. Porque se tá lá que não é pintado, significa que ele não tem a característica. Então ele com certeza não é azinho. Eu só vou considerar azões e azinhos. Tá? É muito semelhante, porém, é um detalhe técnico que o vestibular antigamente usava para tentar pegar esses indivíduos no pulo e tentar ver se conseguia separar um pouquinho mais a galera com nota. Agora, outra que também já apareceu mais no vestibular, mas hoje em dia está um pouquinho mais em desuso, é a ideia da pleiotropia. É quando um único gene afeta múltiplos fenótipos, múltiplas características. Tá? Então a gente pode pensar, por exemplo, na ideia de trocas de aminoácido. Se eu tiver uma alteração aí de uma formação de aminoácido, como uma fenilalanina ou algo do tipo, eu não vou afetar apenas um órgão em si, eu vou afetar vários. Tá? Isso seria um exemplo de pleiotropia. A gente poderia pensar também no próprio albinismo. O albinismo é uma ação pleiotrópica, no sentido que se eu deixo de ter a produção de melanina, eu vou alterar a cor do olho, eu vou alterar a cor do pelo, eu vou alterar a cor da pele. Então são múltiplas características, porém a partir de um único gene. Tá? Agora, o mais comum realmente era estudar as interações gênicas como outras formas de herança. Interação gênica é toda vez que um gene interfere na atividade do outro. E tem várias formas da gente ver isso acontecendo. A forma mais, talvez, bonitinha e mais curiosa é a interação simples. Ela é literalmente simples. Em geral, ela vai envolver cores. É o caso da penugem, né, dos penas de periquito. Periquito tem 3 cores possíveis clássicas, né, que seria o verde, o azul e o amarelo. Pouca gente sabe, mas existe também periquito que é branco, que seria aí o albino, mas não é albinismo que nem o nosso, por isso que a gente vai falar de periquito branco. Agora, como é que funciona isso aqui? Basicamente, a gente vai ter o alelo azão codificando a cor azul e o alelo bezão fazendo a codificação da cor amarela. E o azinho e o bezinho. O azinho e o bezinho significa que não vai haver a formação desse pigmento. Então, azão ter cor, ter pigmento azul, azinho não ter pigmento. Bezão ter pigmento amarelo, bezinho não ter pigmento. O que mostra pra gente que o indivíduo que é azinho, bezinho, qual vai ser a cor dele? Branco, porque ele não vai ter a formação de nenhum pigmento. O indivíduo que for aí dominante para o azão e recessivo para o bezinho, a gente vai ter aqui um indivíduo da cor azul, porque ele vai fazer o pigmento azul, mas não faz o pigmento amarelo. O oposto aqui acontece com os indivíduos que seriam aí azinho, bezão ou bezinho. Não tem a cor azul, porque é azinho, mas tem o pigmento amarelo. E a coisa curiosa, que é legal, né, que é o canarinho que deu origem ao nosso mascote inicialmente, depois ele foi mudado para o amarelo, a gente vai ter um indivíduo que tem os dois pigmentos, pigmento azul e pigmento amarelo. Qual vai ser a cor da pena desse animal? Vai ser verde. Porque verde, gente, é tipo tinta mesmo. Quando você mistura a tinta azul com a tinta amarela, fica a da cor
verde. Por isso, se vocês olharem isso aqui, eu sempre vou fazer os quadros do 9331, né, o quadro dos duplos heterozigotos, a gente não vai ver nenhuma diferença no 9331. Qual é a diferença? Que o fenótipo não são dois separados, e sim uma interação. Ou seja, não tem a característica se é amarelo e liso ou se é verde e rugoso. Não, eu tenho os dois combinados. Toda vez que eu tiver azul e amarelo, é verde. Se eu só tiver azul, é azul. Se só tiver amarelo, amarelo. E se não tiver nenhum dos dois, é branco. Tá? Agora, o mais comum de vestibular mesmo é a epistasia recessiva. E esse exemplo aqui da pelagem labrador é o mais famoso mesmo. Tá? Agora, o que é uma epistasia? Genes epistáticos são genes que interferem na atividade do outro, inativando o outro gene. Ou seja, se o gene epistático estiver ativo, ele não vai deixar o outro gene se manifestar. Agora, quando que ele vai estar ativo? Depende. A gente tem a epistasia recessiva. Epistasia recessiva é quando o alelo recessivo é o que vai inativar. Então veja aqui, no caso, o gene E é o gene epistático. A gente vai sempre usar essa terminação do E. Mas se o indivíduo tiver Ezinho, ele não vai manifestar a cor nem preto nem marrom. Ele vai ficar sem cor. Acaba que a pelagem aqui de labrador, ela vai ganhar um pouquinho de cor e por isso ela fica dourada, mas seria o exemplo do branco, tá? Depende muito aí de labrador para labrador, porque existe a melanina também associada aqui. Mas enfim, repare que o gene epistático aqui em questão, como é uma epistasia recessiva, quando ele estiver em homozigose recessiva, ele deixa de manifestar a característica do outro gene, que é o gene B. Agora, se tiver pelo menos um alelo Ezão, não vai haver ação do epistático, significa dizer que o epistático deixa, tá, o outro genótipo aparecer e gerar o seu fenótipo. Então, basicamente, eu costumo brincar que são genes interruptores, né? Então, se eu boto dois labradores numa sala de cores diferentes e eu apago a luz, dá para diferenciar qual é qual? Não, porque você não está vendo, tá? Agora, aqui é a mesma ideia. O gene Ezinho, que vai ser o gene epistático do labrador, toda vez que ele aparecer, a gente vai observar um indivíduo dourado. Então, repara que aqui muda a proporção do 9331. 4 serão dourados, porque tem o todo recessivo, bem como vai ter também aqueles que são dominantes para o primeiro e recessivo para o segundo. Ele tem o Bzão aqui na frente. Então, deveria ser da cor preta, mas a cor preta não consegue se manifestar porque o gene epistático está aqui atuando. Agora, se tiver Ezão, aí sim vai manifestar a característica. Se for Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, vai ser preto. E se for Bzinho, Ezão alguma coisa, aí sim a gente vai ter um indivíduo marrom. Veja que o mais fácil, então, é você ter um labrador preto. Porém, quando você tem labradores pretos, eles podem acabar se combinando e formando os labradores de outra cor. Agora, em geral, quando eu tenho um labrador que é dourado, se eu cruzar ele com outro dourado, dificilmente a gente vai ter aí alguma diferença nos seus filhos, uma vez que só se houver uma mutação, porque Ezinho com outro Ezinho sempre vai dar indivíduos Ezinho. Até por isso que a gente encontra mais labrador caramelo, né, o dourado, na rua do que qualquer outra coisa. Mas a gente tem sim como produzir outros. Esse é o padrão. 9 para 4 para 3. 9 de dominante, 4 com o epistático, então com o Ezinho, e 3 de Bzinho, Ezão alguma coisa. A epistasia dominante, que é o caso de cor de abobrinha, é um pouco diferente. A diferença aqui é que o Ezão é que vai acabar impedindo a ação do outro. Ou seja, toda vez que tiver um Ezão, eu já não vou ter mais a pigmentação acontecendo. Basicamente, a abobrinha pode ser de 3 cores: amarelo, verde ou um branco esverdeado. É bem clarinho mesmo, tá? O mais clássico que a gente conhece é o verde, mas tem gente que conhece a abobrinha aí branca esverdeada. Amarelo, realmente, particularmente, nunca vi na vida. Agora, como é que vai ser a proporção aqui? Todo mundo que tiver um Bzão e um Ezão vai ser da cor branco esverdeado. Todo mundo que tiver um Bzinho e um Ezão vai ser também branco esverdeado. Quem é então que vai ter a pigmentação se manifestando? Quem tiver Ezinho. Então inverte a jogada para a epistasia do labrador. Quem for Bzão alguma coisa, Ezinho, vai ser amarelo. Temos 3. E quem for Bzinho, Ezinho, vai ser o verde. Por isso que a maioria das abobrinhas que a gente conhece é verde, porque a gente só vai ter reprodução entre eles, e recessivo com outros recessivos sempre vai dar um indivíduo também recessivo, tá? Agora, caso tenha um Ezão que seja independente do que está do lado dele, pode ser Bzão, pode ser Bzinho, vai formar um indivíduo branco esverdeado.
tá? Essa é a ideia de epistasia dominante. Quando a gente lê algo de epistasia, a gente primeiro lê o gene epistático para depois ver o outro, para a gente entender o fenótipo, porque o epistático sobressai sobre o outro, ele inativa a atividade do outro gene. Agora, a gente tem um outro tipo de interação, que é a interação dominante recessiva, tá? Que é, no caso aí, da de penugem de galinha. A dominante recessiva ela é um pouco curiosa, no sentido que é quase como se tivesse duas epistasias acontecendo, só que em um gene ela se comporta como dominante e no outro ela se comporta como recessivo. Aqui é só para vocês terem ideia. A gente tem dois tipos de galinha, as de pelugem coloridas, essas marronzinhas, bonitinhas, e a gente também tem aquelas que são brancas. Não são albinas, são de penugem, de pena branca, tá? Agora, para a gente ter as penas coloridas, eu preciso do alelo Bzão. E para a gente ter penas brancas, eu posso ter o Bzinho ou o Ezão. Então, basicamente, quem é que vai ter de fato a penugem colorida? Quem tem Bzão, mas obrigatoriamente tem que ter também o Ezinho. Porque o Ezinho é aquele que permite a pigmentação. Então é como se aqui a epistasia fosse dominante, mas o recessivo do outro repete a epistasia. Ele também vai levar a cor branca. E aí fica muito mais provável que o indivíduo vá nascer de que cor? Branco. Tanto que a proporção aqui fica de 13 para 3. Né? Porque se ele tiver Bzinho, Bzinho, ou se ele tiver Ezão alguma coisa, já vai ser na cor branca. O único indivíduo aqui que vai ter, então, penugem colorida é aquele que tiver pelo menos um Bzão e com certeza tiver Ezinho, Ezinho. E a gente também tem a dupla epistasia recessiva. Essa é um pouco ainda mais confusa, mas essa infelizmente já apareceu. Essa interação dominante recessiva nunca vi aparecer em vestibular, tá? A gente acaba falando por uma questão de complementariedade, mas o mais comum mesmo são as epistasias comuns. E aí eu já vi cair a dupla epistasia recessiva, que é toda vez que um dos genes estiver em recessividade, o fenótipo vai ser o doente. Ou seja, toda vez que eu tiver Ezinho, Ezinho ou Bzinho, Bzinho, o indivíduo vai ter o problema. Isso é muito particular de um tipo de surdez genética, tá? Então são dois genes diferentes que podem levar à surdez, B e E. Toda vez que eu tiver pelo menos um com homozigoto recessivo, o indivíduo é surdo. A verdade é que a surdez ela é causada por dois genes diferentes. Então se eu tiver Ezinho, Ezinho, eu já sou surdo. Então tanto faz o que está no B, porque eu não vou conseguir ter audição. E se eu for Bzinho, Bzinho, também tanto faz o que está no E. Eu também não vou conseguir ter audição. Geram dois problemas diferentes. Então, o indivíduo Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ele tem um duplo problema, mas o resultado é o mesmo. A pessoa fica surda e incapaz de escutar. Agora, qualquer um dos dois defeitos provoca o mesmo fenótipo, que seria a surdez. Então, aqui repara que a ideia é que um interage no outro no sentido que os dois podem causar o mesmo fenótipo, tá? Que seria a incapacidade de escutar. Nesse caso, quem seriam aqui os que têm audição normal? Seriam aqueles que vão ter pelo menos um Bzão e pelo menos um Ezão. Seria o dominante-dominante. Qualquer um outro que tenha pelo menos um recessivo, seja o primeiro gene ou o segundo gene, ou até os dois, vai nascer surdo, tá? A cor dos olhos, ela funciona um pouco semelhante, tá? E aí não existe uma dupla epistasia recessiva, mas existe, na verdade, um gene epistático que, em vez de inativar a pigmentação, na verdade, ele aumenta a pigmentação. A cor dos olhos é muito mais complicada do que isso, porque ela depende dos 7 genes que vão atuar na pigmentação da nossa pele. Mas a puro, simples contato com cor de olho, se a gente fosse só avaliar ali no nascimento, sem variação de tom de pele, a gente veria basicamente dois genes atuando, o gene B e o gene G. Se o indivíduo tem um alelo Bzão, o olho dele vai ser castanho, porque ele vai ter uma maior deposição de melanina e por isso a gente vai observar a cor castanha. Agora, se ele tiver o alelo Bzinho, Bzinho, aí ele permite a leitura do outro. Então repara que é semelhante com uma epistasia, com a permissão da pigmentação, só que aqui na verdade é a menor deposição de pigmento, porque o olho castanho é aquele que mais tem pigmento. Inclusive no ambiente onde a radiação UV é muito forte, é o tipo de cor de olho ideal, porque você vai estar mais protegido, tá? Agora, caso então você tenha o Bzinho, Bzinho, você pode ter a cor dos olhos verdes ou a cor dos olhos azuis. E aí outro gene que define isso, que é o gene G. O Gzão alguma coisa vai nascer de olho verde e o Gzinho vai nascer de cor azul. Então a gente pode ter um indivíduo castanho, de olho castanho, com outro indivíduo de olho castanho tendo um indivíduo aí de olho azul? Pode.
Se ele for, por exemplo, Bzão, Bzinho, Gzinho, Gzinho, e case-se com outro Bzão, Bzinho, Gzinho, Gzinho, ele já vai ter o Gzinho, Gzinho com certeza. Aí, em 1/4 das possibilidades, ele vai receber o Bzinho de um pai e um Bzinho do outro, e aí com isso vai formar um indivíduo Bzinho, Bzinho, Gzinho, Gzinho, que seria do olho azul. Então é possível sim essas variações, tá? Mas mais uma vez, depende também da deposição de pigmento por outros genes, os 7 genes que vão determinar o nosso tom de pele. E por isso a gente vai ter muitas complicações aqui nesse processo. E a gente vai fechar a aula de hoje, que ela é mais curtinha mesmo, falando sobre herança quantitativa. A herança quantitativa é algo que já foi mais cobrado, hoje está um pouco em desuso, mas é algo que eu sempre acho que pode reacender numa discursiva aí de UERJ, FUVEST, Unicamp. A ideia de herança quantitativa é a herança que vai ser determinada por vários genes diferentes e que tem vários alelos. E eles têm um efeito aditivo, um efeito somatório, por isso quantitativo. Depende da quantidade de alelos dominantes ou recessivos. É o caso da pigmentação da pele. Então eu tenho 7 genes com 14 alelos no total. Quanto mais alelos dominantes, mais escura a nossa pele. Quanto menos alelos dominantes e mais recessivos, mais claro o tom de pele. Agora, cada um aí vai ter uma quantidade X de genes. A gente nunca usa da melanina porque, assim, 7 genes é muita coisa. O exemplo mais clássico é de altura de árvore, tá? E a gente vai observar aqui, basicamente, 3 genes atuando. Em geral, tá? A gente pode ter mais, e até pensando assim, como descobrir quantos genes estão atuando aqui? Você vai ter que ver pelo número de fenótipos. Então, se ele fala pra gente que tem 5 fenótipos possíveis, o que a gente vai poder observar? A classe de fenótipo é sempre o número de alelos mais 1. Então, se eu tenho 5 fenótipos possíveis, eu vou ter 4 alelos mais 1. Então, 4 alelos vão atuar. Na verdade, estou falando com 2 genes. No caso aqui do exemplo que eu gosto de usar, que é o tamanho de árvore, eu tenho 7 fenótipos possíveis. Eu posso ter árvores de 1 metro, 1,5 metro, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4 metros de altura. Então, se eu tenho 7 fenótipos, é porque, na verdade, estão tendo 6 alelos atuando nesse processo. Então, são 3 genes, porque são 3 pares de alelos. Aqui eu estou colocando o A, o B e o C. E se eu cruzar o triplo heterozigoto, perdão, eu vou observar que existe a formação de todos os fenótipos possíveis. O que vai ser o indivíduo aqui de 1 metro? Aquele que tem o menor tamanho, ele vai ser aquele que menos tem alelos dominantes, ou seja, é aquele todo homozigoto recessivo. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. E quem vai ser o último aqui, o que tem 4 metros, a maior altura? Vai ser aquele que tem todos os alelos dominantes. Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. Agora, cuidado, aqui no 3, veja que tem uma maior quantidade, mas não significa que ele é igual aos pais. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Ele tem que ter 3 dominantes. Pode ser os 3 primeiros. Ele pode ser Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho. Ou ele pode ser Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Ele tem que ter 3 alelos dominantes em algum desses genes. E isso vai fazer com que ele tenha essa altura. Por quê? Como é que funciona esse efeito aditivo? É sempre, a gente tem uma base, ou seja, aquilo que é o mínimo. Nesse caso, qual é o mínimo aqui? Você pega o maior fenótipo e a gente pega depois o menor fenótipo. Então, a gente vai observar que o maior é o máximo que ele pode crescer. E o metro aqui é o mínimo dele. Ou seja, a base é 1 metro. Todo mundo tem 1 metro, mesmo que não tenha nenhum alelo dominante. Agora, como que eu vou saber quanto cada alelo dominante vale? Eu diminuo dos 2, então eu pego 4 e diminuo de 1. Eu tenho um total de 3. 3 metros podem ser aumentados a partir do efeito aditivo. Mas quantos alelos eu tenho? Porque cada alelo tem que ter o mesmo valor. Então eu vou dividir pelo número de alelos. Então se eu tenho 3 metros dividido por 6 alelos diferentes, eu vou ter um total de meio metro a cada alelo. Ou seja, se eu tenho um alelo dominante, eu vou ter 1 metro mais meio. Então, 1,5. Se eu tenho 4 alelos dominantes, eu vou ter 1 metro, que é a base, mais 2 metros por causa dos 4 alelos. Eu vou ter 3 metros. Então, é um cálculo que é mais chato de ser feito, é óbvio, tá? Mas é tipo de questão bem mais interessante quando a gente fala de questões discursivas e por isso alguns vestibulares gostam de ir nesse caminho, tá bom? Sempre pensem na ideia de efeito aditivo. Então, sempre a herança quantitativa tem a ver com a quantidade de alelos dominantes que você vai ter, tá bom? No mais, por hoje é só. A gente conversa aí para fechar a genética na aula 6, falando sobre biotecnologia, tá bom? Então ficamos por aqui. Até uma próxima. Um grande abraço e valeu!